O evangelho desse domingo, ele nos apresenta Jesus na sua Nazaré. Esse evangelho nos apresenta a humanidade de Jesus e mostra Jesus no dia a dia, como de um certo modo nós muitas vezes vivemos. Na sua casa, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus problemas diários. Como nós vimos no Evangelho, ali na sua própria cidade, onde nasceu, onde foi criado, mas onde também as pessoas os rejeitavam. E rejeitavam por quê? Porque conhecia bem Jesus. Aliás, um dos maiores problemas da nossa evangelização é justamente evangelizar a nossa própria casa, evangelizar justamente aqueles que nos conhecem, aqueles que convivem conosco. Às vezes nós temos tanta facilidade de falar de Deus para quem nós não conhecemos, mas quando chega em casa a história muda, sim ou não? Aliás, tem algumas pessoas que até se irritam porque nós vemos tanto a igreja. Alguns chegam a dizer: vai tanto na igreja e continua assim? Não acreditavam em Jesus, não tinham fé em Jesus, chegavam a rejeitar Jesus, dizendo: mas este homem não é o carpinteiro? Esse homem não é o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Nós conhecemos ele. Quantas vezes nós escutamos alguém dizer: nós conhecemos você? Às vezes nem conhece de fato, às vezes pensa que nos conhece, mas diz que nos conhece. Sua irmã não mora aqui conosco? E porque conheciam Jesus, sabiam de Jesus, ficaram escandalizados por causa dele. É interessante, queridos irmãos, que eles conheciam Jesus, admiravam-se com Jesus, reconheciam a graça, a sabedoria e os milagres que Jesus realizava, mas eles não davam o braço a torcer. Eles simplesmente não admitiam que Jesus fosse bom. Gente, essa realidade ela não está muito distante da gente. Às vezes na nossa própria família, quando nós começamos a nos destacar por alguma coisa, tem gente que não nos suporta, sim ou não? Começa a se destacar no seu trabalho para ver. As pessoas começam a querer te passar rasteira. Aliás, às vezes as pessoas não gostam de você, não é porque você é ruim, é justamente porque você é bom. Não é porque você é um derrotado, fracassado, é justamente porque você é o contrário. Às vezes a luz dos outros causa inveja nas pessoas, e mesmo sem ter do que reclamar, as pessoas simplesmente se incomodam com o brilho dos outros, com os acertos dos outros e com de bem os outros fazem. E por isso aquelas pessoas simplesmente queriam eliminar Jesus, como muitas vezes a gente quer eliminar as pessoas das quais a gente não suporta, da nossa família, do nosso trabalho e às vezes até da nossa comunidade. Às vezes a gente prefere ajudar a gente ferrada, quebrada. Tem
muita gente que faz caridade, mas quando a pessoa se ergue, se levanta, a pessoa simplesmente vira as costas, fica com raiva, não suporta ver o sucesso do outro. Gente, isso acontece todos os dias. Veja, queridos irmãos, perceba, queridas irmãs, eles simplesmente ficaram escandalizados por não admitirem quem Jesus era. Eles sabiam quem Jesus era, mas eles se escandalizaram porque entenderam o Evangelho. Mas veja, desse modo cumpre-se mais uma vez as Escrituras. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus os rejeitaram. É justamente o que está escrito lá em João no capítulo 11. A falta de fé foi tão grande, a dureza de coração foi tão intensa, a teimosia daquela gente foi tão pertinaz, que São Marcos afirma de modo surpreendente: ali não pôde fazer milagre algum. Tão grande era a falta de fé daquele povo. Porque muitas vezes na sua casa não tem milagre? Porque muitas vezes não acontecem algumas bênçãos na sua vida? Porque a gente não tem fé. Às vezes, me desculpe, muitas esposas não têm fé no seu marido. Muitos maridos não têm fé nas suas esposas. Muitos pais não têm fé nos seus filhos. Muitos filhos não têm fé nos seus pais. Nós não temos fé em Deus. E por isso ficamos sempre duvidando o tempo todo e criando picuinha. Porque não admitimos, nos escandalizamos com as coisas. Irmãos queridos, pensemos bem na advertência que está na palavra de Deus, e que esta palavra de Deus hoje nos faz. O próprio Filho do Pai em pessoa, Ele esteve no meio do seu povo, Ele viveu com o seu povo, falou-lhes, sorriu-lhes, abraçou-lhes, e no entanto não foi reconhecido pelos seus. Não foi. E por que não foi? Não foi? Não era porque eles não conheciam de fato, não entendiam de fato, por pura inveja, pura dureza de coração, pura insistência, teimosia em esperar um Messias de encomenda. Eles estavam apegados demais no passado. Eles não queriam a novidade que Jesus veio trazer. Para eles, Jesus foi uma decepção. Jesus não fazia o que eles queriam. E quando eles viam aquilo, simplesmente eles disseram: eu não quero esse Jesus. Gente, continuo dizendo, por que tantas igrejas evangélicas por aí? Porque as pessoas continuam não aceitando o Messias que Deus mandou. Para muita gente, o Messias enviado por Deus é uma decepção. E por que é uma decepção? Porque as pessoas querem um Messias que se converta à vontade delas. Elas não querem se converter ao Messias. Elas querem um Deus que faça a vontade delas, não que elas façam a vontade de Deus. Elas querem um Deus sobre medida, ao seu bel prazer. Se fizer o que eu quero, eu fico. Se não fizer, eu vou embora fazer a minha igreja, procurar a igreja parecida comigo, do meu jeito. Vale bem para Israel a censura da primeira leitura da missa de hoje, que dizia a censura, na qual Deus se dirige ao seu servo, e dizendo ao seu servo, ele diz: filho do homem, eu te envio aos israelitas,
Eu te envio àquela nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Estes filhos de cabeça dura, esses filhos de coração de pedra, vou te enviar e tu lhe dirás, assim fala o Senhor Deus. Quer escute, quer não. Porque tem muita gente que escuta o Evangelho. Tem muita gente que vem à missa. Tem muita gente que lê a Sagrada Escritura, mas escuta por um ouvido e sai por outro. Não adianta escutar a palavra de Deus se não pôr em prática, se não vivenciar cada dia. Mesmo assim, digam para eles. Eles vão ficar sabendo que houve entre eles um profeta. Vejam, irmãos, que coisa tremenda. Vejam, houve entre os israelitas um profeta. E mais do que um profeta, o Filho de Deus, o Eterno, o Filho amado de Deus. Será que acolhemos o Senhor que nos vem? Ou simplesmente nós continuamos rejeitando? Será que nós escutamos com fé a sua palavra quando Ele dirige a nós na Escritura, aquecendo o nosso coração? Aliás, é bom que nós nos perguntemos: por que aqueles nazarenos não foram capazes de reconhecer Jesus como Messias? Eles não foram. Eles simplesmente queriam eliminar Jesus, até o ponto de matar Jesus. Mas eu já disse para vocês, e repito de novo, porque simplesmente o Senhor não era o Messias do seu jeito, do jeito que eles esperavam. Um simples fazedor de milagre, um resolvedor de problemas. Jesus pobre, Jesus manso, Jesus humilde, era também exigente e pedia do povo a conversão do coração.